E aí, seus apedeutas, tranquilo? Estamos aqui de novo nessa súcia linguística. Eu sou o Marcos. E eu sou o Igor. E hoje a gente vai descobrir se o gato e outros animais têm língua. Então, o assunto de hoje é o seguinte. Os animais, eles têm uma língua como seres humanos? Vai dizer que você nunca pensou, olhando para os gatos, olhando para os cachorros, que eles têm miados diferentes, latidos diferentes, que você pensava que eles estavam conversando? Será que eles estão falando alguma coisa? Será que a língua deles é igual à nossa? Será que eles têm uma língua? Essa questão das línguas animais é realmente muito complicada. Porque, Marcos, a gente sempre se pergunta se as formigas se comunicam entre si, se as abelhas se comunicam entre si, se os golfinhos se comunicam entre si, né? Se eles têm alguma língua para eles falarem uns com os outros. Mas o quão diferente esse sistema de comunicação deles é das línguas humanas, por exemplo. No século XX, um pesquisador, o Carl von Fritz, ganhou um prêmio Nobel por ter descoberto o sistema de comunicação das abelhas, né? Ele fez uma pesquisa e descobriu que as abelhas faziam uma dancinha, davam uma reboladinha, girava para um lado, girava para o outro, e aí conseguiu indicar para as irmãs onde é que estava a comida, qual era a direção da comida e até a distância da comida. Mas as abelhas, a gente sabe, elas não podem chegar para a irmã e falar: e aí, gatinha, vamos ali tomar um néctar? Isso não rola. Então, quais são as diferenças entre as línguas humanas e esse sistema de comunicação animal? Pois é, nos anos 60, um pesquisador chamado Charles Rocket, ele publicou um artigo clássico em que ele lista 13 traços linguísticos fundamentais. 13 características, né? E apesar de alguns sistemas linguísticos dos animais terem algumas dessas características, só as línguas humanas têm as 13 ao mesmo tempo. 13 é muita coisa, né, Marcos? Não vamos falar disso tudo, até porque o vídeo teria 40 minutos. Mas a gente pode pegar alguns desses traços, né, para diferenciar o sistema de comunicação animal das línguas naturais humanas. O primeiro dos traços que eu me lembro é o chamado deslocamento. As línguas humanas conseguem situar eventos no tempo, né, no presente, no passado e no futuro. Agora, os sistemas de comunicação animal geralmente não conseguem fazer isso, eles só conseguem falar do presente. Por exemplo, a gente podia pegar o caso dos macacos rezos. Eles têm uns grunhidos, uns chamados, né, que eles têm para se comunicar com uns com os outros, que indicam coisas como que acharam comida, para dar algumas ordens. Para vocês terem uma ideia, eles têm 5 tipos de grunhido ou gritos para indicar que encontraram comida. 3 deles são quando eles acham comidas muito raras, sabe, um coco, por exemplo, que é uma coisa um pouco mais de qualidade, e 2 tipos de grunhido para comidas mais comuns. É como se eles falassem assim: corram para cá que eu encontrei comida, tem um coco aqui. Mas, por exemplo, eles não podem chegar e falar assim: pô, gente, ontem eu comi um coco maravilhoso. Ou então, amanhã eu tô a fim de comer um coco. Eles só conseguem falar o que tá acontecendo ali, naquele momento, naquela hora, naquele lugar. Então, Marcos, uma outra propriedade das línguas humanas é aquilo que a gente chama de arbitrariedade. A gente já discutiu isso num vídeo que tá aí no card pra vocês. O que quer dizer que uma língua é arbitrária? É dizer que a relação entre a forma do signo linguístico e o seu significado não tem uma motivação externa, ele é um signo imotivado. Por exemplo, mar é uma palavra pequena para falar de uma coisa enorme, e micro-organismo é uma palavra grande para falar de um negócio minúsculo. Então, o sentido e a forma das línguas humanas se relacionam por uma convenção da comunidade linguística e não por uma relação com o mundo externo, com a natureza e coisas assim. Pois é, exatamente. Se a gente voltar pro caso das abelhas, né, que você citou anteriormente, elas se comunicam de que maneira? Elas fazem uma dancinha, muito interessante, inclusive, em que elas vão andando pra frente e pra trás, mexendo a bundinha, é bem engraçadinho, pra indicar onde é que tá a comida para as outras abelhas. Cara, se vocês quiserem saber melhor sobre a dança das abelhas, a gente recomenda um vídeo pra vocês, vamos deixar aí no card também, em que essa dancinha é explicada bem detalhadamente. É um vídeo curtinho, tem uns 6 minutos. Mas então, o que tem a ver isso com a arbitrariedade, né? A gente está falando aqui de uma característica das línguas humanas. Por que a dança das abelhas não é arbitrária? Porque esse signo linguístico, né, entre aspas, que elas usam, né, para se comunicar, é como se essa dança fosse uma espécie de frase, né, um enunciado. Elas estão avisando para outras onde está a comida. Mas por que esse sinal que elas fazem não é arbitrário? Porque ele depende de um fator externo, que é a posição do sol, e ele também vai se modificar dependendo da posição da própria comida. As nossas palavras não se modificam por causa disso, mas a dança das abelhas se modifica por causa desse fator externo. Então é um sinal linguístico motivado por algo fora do sistema linguístico. Só para manter na dança das abelhas, Marcos, uma outra característica das línguas é a questão de que as línguas humanas têm sinais discretos, enquanto as línguas animais geralmente não têm sinais discretos. O que a gente quer dizer com discreto? Não é discreto no sentido de tímido ou algo assim, mas é discreto no sentido matemático, né? Então, por exemplo, imagine que a gente tem 2 palavras como pata e bata. Elas só são diferenciadas por um som, que é esse P e esse B. P em pata e B em bata. A diferença entre esses sons é uma diferença discreta, não é uma diferença contínua. Então, por exemplo, se eu for pronunciar pata e eu estiver meio bêbado ou comendo alguma coisa e o P não sair direito, for meio pro lado do B, o que você vai pensar? Que eu pronunciei um P, que eu pronunciei um B ou que eu pronunciei um outro som novo? Obviamente você vai pensar ou é P ou é B.
Ninguém vai imaginar uma letra nova ali no meio. Então, isso é ser discreto. As línguas humanas têm essa propriedade, enquanto os códigos de comunicação animal não têm isso. Então por que a linguagem das abelhas não é discreta como a língua humana? Porque a posição delas, se variar um pouquinho, o significado já mudou. Enquanto que os seres humanos não, né? Não é um contínuo. Elas se mudarem 1 milímetro já vai mudar alguma coisa. Mais 1 milímetro já muda mais uma coisa. E assim infinitamente. Diferente dos seres humanos. Mas por que isso é importante? Isso é importante porque permite às línguas humanas serem articuladas, a chamada dupla articulação. Então, isso é um pouco complexo, mas imagine o seguinte. A gente tem em português, por exemplo, os sons A, V, V e O. Esses sons não têm sentido por si próprios, mas eles podem ser combinados, por exemplo, na palavra avó, né? E aí formam um sentido. Mas eu posso usar esses mesmos sons e combiná-los na palavra ova, por exemplo, em ova de peixe, coisas assim. E eles têm outro sentido. Então eu pego elementos do nível fonético, né, que não tem sentido, e combino esses elementos no nível morfológico para formar palavras, e esses elementos passam a ter sentidos diferentes. Então eu estou combinando 2 níveis, eu estou articulando 2 níveis diferentes. Isso é uma propriedade única das línguas humanas. E o que o sistema de comunicação animal tem de diferente? Os macacos, por exemplo, eles se comunicam com gritos, grunhidos, né, que são chamados, né? Só que esses grunhidos, eles só têm um nível. Como é que funciona? Eles podem gritar de uma forma mais aguda, por exemplo, para indicar, sei lá, perigo. E de uma maneira mais grave para indicar comida, hipoteticamente, tá, gente? Só que esse grito, por si só, já tem um significado. Eles não vão combinar um grito agudo com um grito grave para formar uma oração, uma sentença, uma palavra nova. Eles só têm um nível de análise. O grito significa aquilo e o outro grito significa aquilo outro. Não tem como combinar elementos. A dupla articulação permite que as línguas humanas tenham uma característica única que é a chamada produtividade. O que é isso? Isso significa que a gente tem um conjunto finito de sons, que são os fonemas, né? E com esse conjunto finito a gente consegue produzir infinitas sentenças. Isso é uma característica única dos seres humanos. Então se eu digo, por exemplo, sei lá, aquelas 2 vacas magrelas mergulharam ontem com os escafandristas moribundos. Essa é uma frase completamente nova que provavelmente ninguém nunca disse antes, mas que eu acabei de inventar aqui com essa propriedade que a língua me dá. Então nem as abelhas com as suas danças, nem os macacos com seus grunhidos, nem o seu gato com seus miados, nem o cachorro com seus latidos conseguem produzir coisas novas. Então o seu gato, por exemplo, por mais que você ache que conheça aquele miado dele específico, né, para dizer que tá com fome ou que tá com dor na pata, ele não pode construir, através de uma combinação de miados, uma frase como, por exemplo, eu prefiro a ração X à ração Y. Ele não pode criar algo que os gatos nunca falaram. É uma linguagem muito limitada. E um outro traço das línguas humanas, exclusivo das línguas humanas, é a recursividade. O que é isso? Eu posso juntar ideias infinitamente numa grande sentença. Então, por exemplo, eu posso falar: isso é uma garrafa de cachaça. Esse é o homem que bebeu a garrafa de cachaça. Esse é o cachorro que mordeu o homem que bebeu a garrafa de cachaça. Esse é o gato que correu atrás do cachorro que mordeu o homem que bebeu a cachaça. Essa é a mulher que bateu no gato que correu atrás do cachorro que estava bebendo cachaça, enfim. A nossa memória, ela chega até a falhar, mas é um problema da memória, não da linguagem. Eu posso produzir uma frase perfeitamente com 1.500 ideias conectadas. Eu posso até não lembrar de todas quando eu for falar, mas a linguagem permite que eu faça isso. A língua humana permite que eu faça isso. A recursividade permite que eu faça isso. Por fim, para a lista não ficar muito grande, vamos falar da transmissão cultural. As línguas humanas, elas são normalmente transmitidas culturalmente. Eu babei aqui, isso é um cuspe que foi longe. As línguas humanas, elas são transmitidas pela cultura em que o indivíduo nasce. Então, por exemplo, se eu nasci no Brasil, eu vou nessa comunidade que fala português, eu vou aprender português. Se eu nasci numa comunidade que fala japonês, eu vou aprender japonês. Se eu nasci numa comunidade que fala espanhol, eu vou aprender espanhol. Isso não acontece com sistemas de comunicação animal. As abelhas nascem com a dança gravada nos seus códigos genéticos. Elas não podem mudar isso. Os seres humanos, então, aprendem a língua da comunidade em que eles estão inseridos. Não importa que comunidade seja essa. Mais do que isso, o ser humano pode até aprender línguas diferentes daquela que ele aprendeu na sua própria comunidade. Os animais já não conseguem sair do seu próprio sistema, que já vem gravado geneticamente. Então, galera, com isso a gente conseguiu mostrar as principais diferenças entre os sistemas de comunicação animal e os de seres humanos. Então, deu pra perceber que o seu gato não tem língua. Ele tem até um sistema de comunicação ali, mas não é língua. A gente vai deixar na tela para vocês aí os itens que a gente abordou, os 6 itens que a gente trabalhou aqui. Pois é, lembrando que assim, é uma teoria de um linguista que é aceita por muitos outros linguistas,
Mas alguns pontos, né, são questionáveis, assim, tem algumas polêmicas, mas a gente entende que é uma forma interessante de mostrar a diferença entre as línguas humanas e as dos animais, para ver que elas são sistemas bem diferentes uns dos outros. É isso, eu acho que a gente vai ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, deixem aquele like pra gente, se inscrevam aí no canal, acompanhem a gente nas redes sociais. Instagram, Facebook. A gente agradece por vocês terem assistido. E é isso aí, até a próxima.